Bom dia, gente. Não há melhor condições de encontrar vocês, né? Reencontrar vocês. Mas devido a essa crise, eu resolvi gravar esses vídeos para pelo menos tentar aproximar a gente, né? Mesmo à distância, aproximar um pouco a gente, né? Além do conteúdo que eu vou dar, exercício online, aproximar um pouco essa relação professor, né? Então eu estou aqui, vou gravar esses vídeos para tentar melhorar ou diminuir os danos que serão causados pelo coronavírus. Alright? As condições não são as melhores, vocês sabem, né? Mas as lojas estão fechadas, está tudo fechado, tentando buscar meios para melhorar nosso ensino, tá bom? Eu organizei o nosso retorno a partir de 3 aulas, né? Então nós vamos começar aqui com a apostila, aqueles exercícios que já foram feitos, tá bom? Na segunda aula, os exercícios que eu mandei, aquela lista de exercícios para casa. Então, a primeira aula nós vamos revisar e corrigir a apostila. Na segunda aula, os exercícios que foram para casa. E na terceira aula, aquela atividade em PDF que eu mandei para vocês. E começar com tudo novo, né? A vida tem que continuar, tá? Quero mandar um abraço antes de começar para todos vocês. Um forte beijo. Estamos separados, porém conectados, tá bom? Ana Paula, Nicolas, Lindsay, Ticiane, todos vocês sintam-se abraçados, tá bom? Tiago, Paula, Pietra. Então vamos começar, tá bom? Apostila de Geografia, página 208, tá? Então aí vamos responder os exercícios, né? Corrigir os exercícios, tá? Então você olha a sua resposta, vê se está certo. Se já estiver certo, não precisa mexer. Se você não fez, faltou ou estiver errado, você corrige para quando a gente voltar e estiver certo. Alright? Come on! 208, página 208. Vamos lá, gente. Uhul! 1. De que forma a astronomia contribui para a formação do nosso território? Observa-se. Então você consegue observar o nosso planeta, né? Através da astronomia. Você vai observar o movimento dos astros e analisar para entender como funciona, quais são as influências ou como funciona esse movimento dos astros, como eles influenciam o nosso território. Por exemplo, nós sabemos que o movimento da Lua influencia nas marés, por exemplo. Então nós temos a influência dos raios solares, obviamente, enquanto uma parte é iluminada, a outra não é iluminada, então vai causar uma divergência na modificação, na criação do nosso relevo. Por exemplo, a parte central do planeta tem mais iluminação, então ela tem mais vegetação, mais clima, né? Um clima mais quente, mais vegetação, uma maior biodiversidade. O Polo Norte e o Polo Sul, os raios passam direto, então ele não tem tanta biodiversidade, né? Então, tanto na formação do clima, da vegetação, do nosso ambiente, tem uma influência dos astros, né? Lembrando que a interpretação de texto é essas perguntas, tá bom? A 2, que outras contribuições à astronomia podemos identificar no texto? Essa eu vou deixar para vocês, sabendo porque é interpretação de texto, tá bom? Next page. 214. Vamos lá, 214. Os 4 exercícios falam sobre o mapa da página anterior, da página 213. E esse mapa ele fala sobre o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas que dividiu o Brasil ao meio, é o início da formação territorial do Brasil. Você tem Portugal próximo ao litoral e o restante do Brasil para a Espanha. Então é a primeira divisão territorial do Brasil, né? A partir disso, vamos responder as perguntas, tá bom? 1. Qual o tema do mapa? Então eu acabei de falar, né? Uma divisão territorial do Brasil, o Tratado de Tordesilhas. 2. O que você entende por aquisição de arbitramento? Ou seja, é quando um território ele é conseguido através de um conflito, arbitramento entre países. Se você pegar a fronteira entre os países, houve vários conflitos para você conseguir definir as fronteiras. Bom,
3. O que seria a aquisição por tratado bilateral? Então é quando dois desses países organizam um acordo para definir essa fronteira. Tá? 4. É óbvio que eu estou dando respostas pequenas, né? Vocês encontram mais informações sempre na apostila. Isso é uma modalidade à distância excepcional, tá bom? 4. Descreva o motivo que levou o Brasil a ceder o território marrom para a Bolívia. Então, nesse acordo, vocês estudaram isso, caiu na prova, entre a Bolívia e o Brasil, o Acre veio para o Brasil e esse pedacinho ficou para os bolivianos, nesse território onde passam os rios Madeira e outros rios, né? Então, nesse território, nesse acordo de arbitramento, você tem essa divisão territorial, tá bom? Next page. 216, vamos lá. Na 216.1, você tem a imagem, 4 imagens sobre os pontos extremos do Brasil. Então você vai pegar, por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Quais são os pontos extremos do Brasil? Tá bom? Os 4 pontos extremos, lá em cima e lá embaixo, numa lateral e em outra lateral. Você vai pesquisar esses pontos e vai responder a pergunta, tá bom? Na 2, observe a ilustração que retrata os limites do mar e da ZE, Zona Econômica Exclusiva, né? Então é um local em que o Brasil ele é soberano. Próximo ao litoral, você tem um local onde o Brasil é soberano, né? Então, uma descoberta de petróleo, se houver alguma invasão, tá bom? Então, é a soberania nacional que está em jogo, tá bom? Tanto a soberania política quanto a soberania econômica, tá bom? Página 217. Com relação à localização do Brasil na América e no mundo, leia as afirmativas a seguir. A resposta certa é a C, tá bom? Então a 2, a 4 e a 5 estão corretas. 2. Grande parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Sim, porque estamos abaixo da linha do Equador. Né? A linha do Equador passa mais ou menos nessa proporção, então nós estamos abaixo da linha do Equador. 4. A linha do Equador passa pelos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Sim, passa por esses estados sim. Tá bom? Qualquer Google que você na sua casa, você vai ver que passa. 5. O território brasileiro está localizado inteiramente no hemisfério ocidental. Está correto também, porque o meridiano de Greenwich passa bem longe do Brasil. Tá bom? 4. Justifica que não estão corretas. Então essa vai ser com vocês. 5. Com relação aos limites de fronteiras brasileiras com seus países vizinhos, relacione a coluna A e B. Então você vai abrir um mapa das fronteiras do Brasil. Abra um mapa no Google em casa da América do Sul, dos países da América do Sul. E você vai definir, segundo esse padrinho, quais países que fazem fronteira do Brasil estão em qual região. Por exemplo, norte, norte, sul, leste, oeste. Norte, aqui nós temos o quê? Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então esses países aqui, você vai colocar o 1, porque é no norte do Brasil. Então, conforme o ponto cardeal muda, você vai assinalando as suas alternativas, alright? Exercício 6. O local onde você e sua família moram estão próximos a alguma fronteira, sim ou não? Se a Baixada Santista é próxima a alguma fronteira com o restante do país, a Baixada Santista se localiza aqui. Tem algum país vizinho, a Baixada Santista? E a próxima página aí, 218, tá bom? Vamos para 218, é o final desse capítulo, desse primeiro capítulo, tá bom? Então vamos lá. É o fluxograma, tá? Então aí no primeiro quadradinho, continente americano, especificamente na América do Sul. Continente americano, né? O Brasil está no continente americano e esse continente americano é a América do Sul. Poderia ser a América Central, a América do Norte. Não, estamos na América do Sul. Tá? Soberania, aqui o Brasil exerce, página 218. Soberania sobre o quê?
terras emersas, ou seja, litoral. A segundo quadradinho, faixa oceânica, tá bom? O terceiro, subsolo, e o quarto é espaço aéreo. O primeiro, terras emersas, ou seja, próximo à fronteira do Brasil, tanto no mar, quanto no ar, quanto na terra. Então as quatro estão caracterizando essa proximidade em relação às terras, tá bom? Página 224. Página 224 tem 6 exercícios sobre os mapas, tá? Página 224. O estado onde você mora faz parte de que região? Então aí, qual é? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Qual é a região que faz parte do Brasil? O 2, o 3 e o 4 eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Qual a localização regional? Qual a evolução regional do IBGE? Ou seja, evolução ao longo dos anos. Qual é a diferença dos mapas do IBGE? Né? Isso a gente estudou, caiu na prova. 3. Qual a importância da regionalização do espaço geográfico? Por que é importante dividir o Brasil? Por que é importante regionalizar o Brasil? 4. A regionalização do território brasileiro pode mudar? Sim ou não? Podem criar outro mapa do Brasil? Pode haver outra regionalização? A 5, da 225. Que alterações ocorreram de 1940 para 1990? Então você vai voltar na apostila, 2 páginas, e você vai observar o mapa de 1940, 1990 e ver o que mudou nessas regionalizações, tá bom? 6. Que alterações ocorreram entre 1970 e 90? A mesma coisa, você vai num mapa, você vai no outro e vai comparar as mudanças que ocorreram durante essas 2 regionalizações. Vamos para a 228. Está muito rápido? Volta o vídeo um pouco, tá bom? 228, nós temos aí, vou deixar para vocês, são perguntas de fuso horário, tá bom? Então vocês vão pesquisar o fuso horário de cada região. É matemática, é basicamente matemática. Então aí, lembrem que o Brasil tem 4 fusos horários. As ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, o horário de Brasília, o horário do norte e do centro-oeste e nosso querido Acre, né? Então nós temos o -2, -3, o -4 e o -5, as divisões do Brasil, tá bom? Os fusos horários do Brasil. Então a partir disso você vai observar raciocínio lógico, matemática. 230 e 231, tá? Eu vou responder alguns e vou deixar alguns para vocês também, como lição de casa. Qual é? Espero que já tenham feito grande parte, né? E já foi lição de casa de outros períodos. Qual a região do IBGE composta por 7 estados? Então, qual delas é? O norte, né? A região norte é a que tem mais estados, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia. 2. Qual é a menor região do Brasil? Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem apenas 3 estados. Dessa divisão fazem parte a região amazônica, o 3. Região amazônica, centro-oeste, nordeste concentrado. Qual o mapa que eu esqueço? Qual o mapa que essa pergunta fala? É sobre o mapa dos 4 Brasis. Tá? 4, exercício 4 da 230. Essa região do IBGE tem o maior número de estados. Qual é a região? Nordeste. No Nordeste nós temos Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, você tem vários, Alagoas, você tem a maior parte dos estados do Brasil, tá bom? Que é essa ponta aqui. Exercício 5. Em qual região, segundo o IBGE, se localiza o Distrito Federal? Então, todo mundo sabe que é o Centro-Oeste. Dentro de Goiás, você tem Goiás. Dentro de Goiás, você tem o Centro-Oeste. Tá? 6. Qual a regionalização
que toma como critério a divisão regional, que considera principalmente os aspectos econômicos. Então, qual é a divisão que leva em consideração os aspectos econômicos? É a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3, tá bom? A partir do critério econômico. O 7, o 8 e o 10 eu vou deixar para vocês. 7, 8 e 10, tá bom? Então eu vou responder o 9. Se o Brasil é um país só, é importante o espaço brasileiro ser dividido? Sim. Por quê? Você vai conseguir descobrir os problemas de cada região. Você vai conseguir descobrir esses problemas e organizar melhor o país. Bom? E o 11, explique por que uma regionalização pode passar por modificações ao longo do tempo. Então a regionalização ela vai mudando conforme o critério. Por exemplo, um estado ele era pobre, ele pode se tornar um estado diferenciado, conseguir um desenvolvimento econômico. Então a regionalização ela muda conforme as características da região, tá bom? As características dos estados. Eu volto a falar. Então, essa aula que eu fiz é uma medida excepcional, tá bom? Eu vou dar outros conteúdos, vou dar videoaulas, obviamente, melhores, com mais gráficos, com mais imagens, vídeos para vocês estudarem, exercícios de fixação, os exercícios da apostila. Porém, eu achei importante ter esse contato, essa interação com vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, beijos, fiquem em casa.